Eu ganhar esta partida e eu vou te adotar, riu o bilionário. Mas a pobre menina moveu uma peça adiante. Antes de nós continuar, por favor, comente de qual cidade você está assistindo. Os pisos de mármore do hotel Grand Meridian brilhavam sob lustres de cristal, enquanto a elite de Nova York se reunia para o torneio anual internacional de mestres de xadrez. Relógios incrustados de diamantes pegavam a luz, enquanto bilionários se misturavam com campeões mundiais. Suas conversas uma sinfonia de poder e privilégio. No coração do torneio sentava Khaled Al-Mansur, a joia da coroa da noite. A presença do bilionário árabe comandava a atenção, seu terno Armani feito sob medida, sua coleção de relógios raros Patek Philippe, exibidos em almofadas de veludo por perto, e sua lendária arrogância que havia construído um império de tecnologia valendo 40 bilhões de dólares. Câmeras flasharam enquanto ele deliberava sua próxima jogada contra o grande mestre Viktor Petro, o prodígio do xadrez da Rússia. Khalid está levando seu tempo, sussurrou uma atriz de Hollywood. Seu telefone gravando a partida, provavelmente calculando outra aquisição de negócio, riu um magnata de Wall Street. Os murmúrios da multidão enchiam o espaço opulento, onde uma única garrafa de champanhe custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Lá fora, a chuva de novembro batia contra as janelas do chão ao teto, criando um contraste nítido entre o calor de dentro e o mundo frio lá fora. Foi então que ela apareceu. Uma pequena figura escorregou pelas portas giratórias do hotel. Uma menina de 5 anos com cabelo castanho emaranhado, vestindo um vestido rosa desbotado 2 tamanhos muito grande e tênis com buracos que guinchavam a cada passo. Sua mochila rasgada pendia de ombros finos enquanto ela ficava imóvel, oprimida pela grandeza ao seu redor. Ela não tinha vindo para o torneio. Ela tinha vindo procurar abrigo da tempestade e talvez um sanduíche esquecido da mesa do buffet. Mas enquanto seus olhos arregalados escaneavam a sala, eles pousaram em algo que mudaria tudo. O tabuleiro de xadrez, onde Khaled Al-Mansur sentava, completamente inconsciente de que sua vida estava prestes a ser transformada pelo mais improvável oponente imaginável. O nome da menina era Grace, e ela estava prestes a ensinar a um bilionário o verdadeiro significado de xeque-mate. Grace havia aprendido a se mover como uma sombra. 3 anos em acolhimento e 2 nas ruas a haviam ensinado que a invisibilidade era sobrevivência. Ela apertou sua pequena estrutura contra os pilares de mármore, observando a multidão brilhante com o cansaço de um animal caçado. O calor do hotel era inebriante após horas na chuva fria, mas ela sabia melhor do que relaxar. Seu estômago doía com a fome familiar. A última refeição, um sanduíche meio comido de um banco de parque, parecia ter sido dias atrás. A mesa do buffet brilhava do outro lado da sala como uma miragem, carregada de iguarias que ela só tinha visto pelas janelas de restaurantes. Mas entre ela e a salvação estava um mar de vestidos de grife e milhares de ternos. Grace estava sobrevivendo sozinha desde que escapou de seu último acolhimento há 3 semanas. Os Hendersons haviam parecido gentis no início, mas sua bondade tinha condições. Condições que faziam sua pele arrepiar e seu coração disparar de terror. Fugir havia sido sua única escolha, mesmo que significasse dormir em túneis de metrô e vasculhar por comida. Ela se aproximou do torneio de xadrez, atraída pela intensidade sussurrada ao redor da mesa principal. Xadrez não era estranho para ela. Seu avô a havia ensinado antes de morrer, na época em que ela ainda tinha um lar de verdade. Essas memórias pareciam fragmentos da vida de outra pessoa agora, mas as 64 casas do tabuleiro ainda falavam com ela de maneiras que as palavras não conseguiam. Khaled El-Mansur dominava o espaço ao redor da mesa como um rei realizando uma corte. Grace havia visto homens como ele antes, o tipo que acreditava que o dinheiro podia comprar tudo, incluindo pessoas. Sua risada era alta e confiante, seus gestos amplos e teatrais.
Tudo nele gritava direito. A posição é bastante complexa, comentou a grande mestra Helena Vulov, estudando o tabuleiro das laterais. Petro tem uma ligeira vantagem, mas o posicionamento do cavalo de Al-Mansur é interessante. Grace se aproximou, seu olho treinado imediatamente compreendendo as complexidades das posições. O rei branco parecia seguro atrás de seu escudo de peões. Mas havia algo, uma fraqueza que parecia invisível para todos os que o observavam. A multidão via poder e estratégia. Grace via um quebra-cabeça com uma solução oculta. Khaled se recostou em sua cadeira, girando seu Rolex de platina, um dos 12 que ele usara durante a noite, trocando-os como acessórios. A pressão do tempo faz campeões, ele declarou à sua audiência. Nos negócios e no xadrez, hesitação é morte. A ironia não passou despercebida para Grace. Este homem que falava de hesitação nunca havia hesitado em comer, em dormir em uma cama quente ou em se sentir seguro. Ele vestia a confiança como uma armadura, nunca sabendo o que significava duvidar de onde viria sua próxima refeição. O olhar de um segurança varreu a sala, e Grace instintivamente se abaixou atrás de uma exibição de champanhe, seu coração martelando enquanto sapatos polidos passavam a centímetros de seu esconderijo. Quando o perigo passou, ela emergiu para se encontrar diretamente atrás da cadeira de Khaled, perto o suficiente para sentir o cheiro de sua colônia cara e ver o posicionamento preciso de cada peça no tabuleiro. Foi então que ela viu. A jogada que desvendaria tudo. A voz de seu avô ecoou em sua memória. Xadrez não é sobre as peças que você vê, Grace. É sobre os espaços entre elas, as jogadas que ninguém espera. A solução era elegante, devastadora e completamente invisível para todos na sala. Tudo o que seria preciso era um pequeno peão, movido para uma casa específica, e a posição inteira desmoronaria como um castelo de cartas. Khaled tamborilou seus dedos impecáveis na mesa, seu tédio evidente. Talvez devêssemos tornar isso mais interessante, ele ponderou em voz alta, sua voz se espalhando pela sala silenciosa. A multidão se apertou enquanto a declaração de Khaled pairava no ar. Grace permaneceu imóvel atrás de sua cadeira, suas pequenas mãos apertando as alças de sua mochila rasgada. Ela podia sentir o peso de olhos famintos do outro lado da sala. Não a fome que ela conhecia, mas a fome de espectadores desejando entretenimento. Mais interessante como? Perguntou Victor Petro, seu sotaque russo carregado de cautela. O grande mestre vinha jogando profissionalmente por 20 anos, e ele reconheceu o brilho perigoso nos olhos de homens ricos quando eles ficavam entediados apenas em vencer. O sorriso de Khaled era predatório. Uma aposta lateral, talvez, algo para tornar a noite memorável para nossos distintos convidados. Murmúrios se espalharam pela multidão. Era exatamente o tipo de drama que eles tinham vindo testemunhar, a colisão de ego e dinheiro que rendia as manchetes de amanhã. Câmeras de telefone emergiram como abutres famintos, prontos para capturar qualquer espetáculo que estivesse prestes a se desenrolar. Grace se moveu ligeiramente, tentando permanecer invisível enquanto ficava perto o suficiente para estudar o tabuleiro. A posição era fascinante, um jogo intermediário complexo onde ambos os lados tinham chances, mas apenas se pudessem ver além das jogadas óbvias. Ela observou os dedos de Petrov pairarem sobre suas peças, calculando variações que não levavam a lugar nenhum. O grande mestre russo estava pensando como um grande mestre, defensivamente, cautelosamente, protegendo sua ligeira vantagem material. Mas o xadrez nem sempre era sobre material. Às vezes era sobre sacrifício, sobre desistir de algo precioso para ganhar algo inestimável. Eu tenho uma ideia melhor, Khaled anunciou, levantando-se abruptamente. Sua cadeira arranhou o mármore, o som ecoando pelo salão de baile subitamente silencioso. Vamos dar à nossa audiência um espetáculo que eles nunca esquecerão.
Grace sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com suas roupas molhadas. Algo em seu tom a lembrou dos pais adotivos, que falavam docemente antes que suas vozes se tornassem cruéis. Ela havia aprendido a reconhecer aquela marca particular de crueldade titulada, o tipo que se disfarçava de generosidade enquanto planejava a humilhação. O olhar de Khaled varreu a sala como um holofote buscando vítimas. Banqueiros de investimento endireitaram suas gravatas. Socialites ajustaram suas joias. Todos queriam ser escolhidos para qualquer jogo que o bilionário estava prestes a propor. No entanto, todos o temiam também. Seus olhos encontraram Grace. Ela estava apertada contra o pilar de mármore, pequena e imóvel como um coelho caçado. Seu cabelo molhado agarrava-se às bochechas pálidas, e seu vestido grande pendia como um balão murcho ao redor de seu pequeno corpo. Para a multidão, ela era uma anomalia, uma criança suja em seu mundo intocado, tão deslocada quanto um pardal em uma joalheria. Bem, bem. Khaled arrastou as palavras, sua voz carregando o perigoso divertimento de um gato descobrindo um rato. Parece que temos um convidado não convidado. Todos os olhos se voltaram para Grace. Ela sentiu o peso de seus olhares como golpes físicos. Alguns curiosos, alguns enojados, todos a vendo como menos que humana. Seus instintos gritavam para correr, mas suas pernas pareciam congeladas. 3 anos de condicionamento a haviam ensinado que correr muitas vezes piorava as coisas. Segurança, alguém chamou, mas Khaled levantou uma mão. Não, não, deixa ficar. Seu sorriso se alargou e Grace reconheceu a expressão de seus piores pesadelos, o sorriso de alguém que gostava de ter poder sobre os impotentes. Na verdade, tenho uma proposta para nossa pequena visitante. A multidão se inclinou, sentindo sangue na água. Telefones mudaram para o modo de vídeo. Este era o momento que eles compartilhariam nas redes sociais. A sensação viral que os tornaria parte da história. Khaled gesticulou grandiosamente em direção ao tabuleiro de xadrez, seus movimentos teatrais e deliberados. Você sabe o que é xadrez, menininha? Grace assentiu quase imperceptivelmente, sua garganta muito apertada para palavras. Maravilhoso. Khaled bateu as mãos, o som afiado como um tiro. Então você apreciará esta oferta generosa que estou prestes a fazer. Ele se virou para encarar sua audiência, garantindo que cada câmera capturasse seu perfil. Senhoras e senhores, apresento-lhes a aposta mais audaciosa da noite. Esta criança sem teto, esta completa estranha, jogará a posição de Viktor Petrov. Suspiros ecoaram pelo salão de baile. As sobrancelhas de Petrov subiram em confusão e insulto. E se ela ganhar, Khaled continuou, sua voz crescendo em um crescendo. Eu vou adotá-la. Dar a ela meu nome, minha fortuna, tudo. A sala explodiu em risadas chocadas. A proposta era tão ridícula, tão impossível que beirava a comédia. Uma criança de rua de 5 anos derrotando um grande mestre russo. Era como assistir alguém apostar na gravidade fluindo para cima. Khaled se deleitou com a reação Bassarra, braços abertos como um maestro diante de sua orquestra. Este era seu momento, o vídeo viral que cimentaria sua lenda como o bilionário mais ousadamente generoso de sua geração. Ganhe esta partida e eu vou te adotar, ele declarou, sua voz ecoando pelos pisos de mármore. A risada atingiu o auge, mas Grace não estava rindo. Ela estava olhando para o tabuleiro de xadrez, vendo possibilidades que existiam nos espaços entre as jogadas, ouvindo a voz de seu avô sussurrando sabedoria antiga sobre peões que podiam se tornar rainhas. E então, enquanto o bilionário ainda se deleitava com a diversão de sua audiência, Grace deu um passo à frente e moveu uma peça. A risada morreu como se alguém tivesse cortado a energia da sala. A pequena mão de Grace havia movido o peão H7 2 casas para frente. Uma jogada tão simples,
tão inócua que levou vários segundos para que alguém entendesse o que havia acontecido. O som de sua peça tocando o tabuleiro ecoou no silêncio repentino como um tiro em uma catedral. Petro piscou, então se inclinou para a frente, seus olhos treinados escaneando a posição. Seu rosto passou por uma série de expressões: confusão, concentração, e então horror crescente. A cor esvaiu de suas bochechas enquanto as implicações o atingiam como um trem de carga. Impossível, sussurrou a grande mestra Helena Vulov das laterais, sua voz mal audível. Mas no silêncio sepulcral, ela chegou a cada canto da sala. Grace recuou, seu pequeno corpo quase desaparecendo atrás da multidão de adultos. Ela não estava procurando aplausos ou reconhecimento. Ela havia aprendido há muito tempo que a atenção de adultos geralmente significava dor, mas ela não podia evitar a pequena onda de satisfação que aquecia seu peito. Seu avô teria se orgulhado. O sorriso confiante de Khaled vacilou. O que exatamente? Ela criou uma sequência forçada. Petro interrompeu, seu sotaque russo carregado de descrença. O avanço do peão abre uma diagonal para o bispo, o que pressiona F7. Mas essa não é a parte brilhante. As mãos do grande mestre tremeram ligeiramente, enquanto ele apontava para diferentes casas no tabuleiro. A parte brilhante é que ela forçou minha mão. Eu tenho que responder à ameaça imediata, o que significa que tenho que mover meu cavalo. Mas todo movimento legal de cavalo leva ao mesmo resultado, que é a voz de Khaled havia perdido seu estrondo teatral, substituída por algo muito menor e mais incerto. Cheque-mate em 3 jogadas. As palavras de Petrov caíram como pedras em água parada. Não importa como eu responda, ela criou uma sequência imparável. A jogada do peão foi o primeiro dominó em uma reação em cadeia que termina com a morte do meu rei. A multidão explodiu em caos. Telefones que haviam gravado o grande gesto de Khaled agora capturavam algo muito mais extraordinário. Uma criança sem teto desmantelando uma posição que havia confundido um dos melhores jogadores do mundo. Mas Grace não estava observando a multidão. Ela estava lembrando. Xadrez é a democracia da mente, Grace, seu avô havia dito durante a última partida deles juntos há 3 anos. Ele estava doente então, suas mãos tremendo, enquanto ele movia as peças. Mas seus olhos ainda afiados como estrelas de inverno. Nesses 64 quadrados, não importa se você é rico ou pobre, jovem ou velho. Apenas suas ideias importam. Apenas a verdade importa. A memória doía, mas também a fortalecia. Vovô Joe havia sido o único adulto que a havia realmente visto, não como um fardo ou uma mercadoria, mas como um ser humano com valor. Ele morreu quando ela tinha 6 anos, e com ele se foi seu último protetor, seu último defensor em um mundo que parecia determinado a devorar crianças como ela. Isso é ridículo, Khaled balbuciou, sua compostura rachando. Ela é apenas uma criança. Ela provavelmente nem entende o que fez. Mas Grace entendia. Ela entendia mais do que qualquer um naquele salão de baile brilhante poderia imaginar. Ela entendia o que significava ter fome por dias seguidos. Ela entendia o terror de se esconder em edifícios abandonados, enquanto sirenes da polícia uivavam à distância. Ela entendia o peso esmagador da invisibilidade, de ser tratada como lixo humano por uma sociedade que media o valor em saldos bancários. Mais importante, ela entendia que o xadrez era uma das poucas coisas no mundo que não podia ser comprada. Era puro, honesto, brutal, em sua democracia. No tabuleiro de xadrez, seu estômago vazio não importava. Suas roupas rasgadas eram irrelevantes. Sua falta de pedigree não significava nada. Apenas a verdade da posição importava. E a verdade era que ela havia acabado de alcançar algo notável. Dr. Margaret Chen, uma psicóloga infantil que estava presente como convidada do prefeito, abriu caminho pela multidão.
Ao contrário dos outros, ela não estava focada na posição do xadrez. Ela estava estudando Grace. A postura da criança contava uma história de trauma e sobrevivência. A maneira como ela se mantinha, sempre pronta para fugir, a maneira cuidadosa como ela evitava o contato visual, a postura defensiva que falava de muitas palavras duras e mãos levantadas. Extraordinário, a doutora Chen murmurou. Mas ela não estava falando sobre a jogada de xadrez. Enquanto isso, jornalistas já estavam elaborando suas manchetes. Menina sem teto humilha bilionário. Prodígio do xadrez de 5 anos atordoa torneio de elite. Da miséria à riqueza. O cheque-mate ouvido em todo o mundo. Mas essas manchetes perderam a história real. Isso não era sobre gênio do xadrez ou fantasias de miséria à riqueza. Isso era sobre uma criança que havia sido abandonada por todo o sistema projetado para protegê-la. Mas de alguma forma reteve esperança suficiente para confiar na democracia de 64 casas. Este era sobre um momento em que o talento puro transcendia todas as barreiras que a sociedade havia erguido entre os poderosos e os impotentes. Petro fez sua jogada forçada, sua mão pesada com a derrota. Então Grace deu um passo à frente novamente, seus movimentos precisos e silenciosos como a queda de neve. A segunda jogada foi tão devastadora quanto a primeira. Um simples desenvolvimento de bispo que travou a posição em inevitabilidade. Magnífico, respirou Vulov. Ela não está apenas jogando jogadas, ela está jogando conceitos. Veja como cada peça harmoniza com cada outra peça. Isso não é sorte de principiante. Isso é compreensão em um nível que leva décadas para desenvolver. O rosto de Khaled havia passado de confiante para confuso para algo próximo ao pânico. O momento viral que ele havia orquestrado estava saindo do seu controle. Isso deveria ser um golpe publicitário inofensivo, uma chance de demonstrar sua natureza magnânima aos seus ricos colegas. Em vez disso, ele estava assistindo uma criança sem teto demolir sistematicamente tudo o que ele pensava saber sobre poder, privilégio e valor. A terceira jogada veio como o machado de um carrasco, rápida, final e inegável. Grace empurrou sua rainha para D8, e de repente o tabuleiro contava uma história que não podia ser contestada ou subornada ou explicada. Checkmate. Vitória completa e total de uma criança que não possuía nada além das roupas em suas costas e o conhecimento em sua cabeça. No silêncio que se seguiu, Grace finalmente olhou para Khaled. Seus olhos não tinham triunfo nem zombaria, apenas uma inteligência tranquila que parecia muito mais velha do que seus 5 anos. Ela não estava celebrando sua vitória. Ela estava esperando para ver se os adultos podiam ser confiáveis para honrar suas promessas. Bem, ela disse em uma voz mal acima de um sussurro, eu ganhei. As palavras pairavam no ar como uma acusação. Khaled olhou para o tabuleiro, sua mente girando, enquanto ele tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Ao redor dele, a nata da sociedade de Nova York observava com expressões que variavam de espanto a Schadenfreude. Todos entenderam a magnitude do que haviam testemunhado, mas ninguém sabia exatamente o que viria a seguir. A promessa de adoção foi claramente uma piada. Veio uma voz da multidão. Harold Payton, um gerente de fundos de hedge conhecido por seu pragmatismo implacável. Ninguém realmente espera. Uma promessa é uma promessa, interrompeu a doutora Chen, sua voz carregando a autoridade de alguém acostumado a advogar por crianças. Ela se aproximou de Grace, posicionando-se entre a menina e a multidão como uma barreira protetora, especialmente promessas feitas a crianças. Os caros advogados de Khaled, que estavam desfrutando do entretenimento da noite, de repente pareceram muito desconfortáveis. Marcus Goldstein, sócio sênior da Goldstein, Weiss e Associados, sussurrou urgentemente no ouvido de seu cliente. Tecnicamente, com todas essas testemunhas e evidências em vídeo,
Você fez uma declaração pública. As implicações legais. Você está falando sério ao sugerir que eu adote alguma criança de rua aleatória? Khaled sibilou de volta. Sua voz baixa, mas não baixa o suficiente para escapar dos microfones sensíveis dos repórteres próximos. Grace ouviu cada palavra. Ela já havia ouvido variações delas antes em diferentes salas de diferentes adultos que haviam feito diferentes promessas. A linguagem da rejeição era sempre a mesma, fria, clínica, projetada para reduzir sua humanidade a um inconveniente. Mas desta vez parecia diferente. Desta vez ela havia ganhado algo primeiro. Desta vez ela havia provado seu valor da única maneira que a sociedade parecia entender, através do desempenho, através da demonstração de um valor que não podia ser ignorado ou desconsiderado. A criança foi claramente treinada, sugeriu outra voz da multidão. Vivian Hartwell, uma magnata imobiliária conhecida por sua língua afiada e práticas de negócios mais afiadas. Isso é, obviamente, algum tipo de golpe elaborado. Por quem? A resposta da doutora Chen foi imediata e enérgica. Olhe para ela. Realmente olhe para ela. Esta criança está desnutrida. Provavelmente não comeu uma refeição decente em dias. Suas roupas estão encharcadas e rasgadas. Se isso é um golpe, é o método de atuação mais dedicado que já vi. Grace sentiu a familiar queimação de vergonha enquanto a atenção se concentrava em sua aparência. Ela estava extremamente ciente de como ela parecia em comparação com todos os outros na sala. Como um pardal entre pavões, como um dente de leão em um jardim de rosas. O contraste era tão nítido que parecia intencional, como se ela tivesse sido colocada ali especificamente para destacar tudo o que ela não era. Mas o xadrez não se importava com aparências. O xadrez era honesto de maneiras que as pessoas raramente eram. A sequência de lances foi genuína, disse Petrov tranquilamente. O grande mestre russo estava estudando a posição, revisando variações em sua cabeça, tentando encontrar alguma fuga que ele havia perdido. Não há defesa. A criança viu algo que todos nós falhamos em ver. Sua admissão enviou outra onda de murmúrios pela multidão. Petrov estava classificado em 7º lugar no mundo. Um jogador que derrotava campeões mundiais. Se ele confirmou que os lances eram brilhantes, então eles eram brilhantes. Ponto final. Khaled sentiu as paredes se fecharem. Esta deveria ter sido sua noite, seu momento para se deleitar em adoração e demonstrar sua superioridade. Em vez disso, ele estava preso em uma situação inteiramente de sua própria criação, cercado por câmeras que haviam capturado cada palavra de sua promessa pública. Mesmo que os lances fossem impressionantes, Inzalp lhe disse, procurando por qualquer rota de fuga, certamente ninguém espera que eu realmente... Eu espero. A voz veio de uma fonte inesperada. Theodore Blackstone, proprietário de 3 grandes jornais, e um homem cuja opinião moldava o discurso público. Eu espero exatamente isso. Blackstone deu um passo à frente, sua presença comandando a atenção imediata. Aos 72 anos, ele havia construído seu império de mídia com o princípio de que pessoas poderosas deveriam ser responsabilizadas por suas palavras. Você fez uma promessa pública, Khaled, na frente de testemunhas, câmeras e dispositivos de gravação. Você apostou sua palavra contra a habilidade de uma criança e você perdeu, Theodore. Certamente você entende que isso obviamente foi feito como o quê? Uma piada. A voz de Blackstone carregava décadas de autoridade. Você humilhou uma criança para entretenimento. E quando ela se mostrou superior às suas expectativas, você quer descartar isso como humor. O que isso diz sobre seu caráter? A pergunta ela atingiu como um golpe físico. Caráter era tudo no mundo de Khaled. Acordos de negócios viviam ou morriam de reputação, na crença de que a palavra de um homem significava algo. Se ele fosse visto como alguém que fazia promessas levianamente e as quebrava casualmente, as implicações financeiras poderiam ser devastadoras.
Grace observava os adultos discutirem sobre ela como se ela não estivesse lá. Era uma sensação familiar, ser discutida em vez de incluída, ser tratada como um objeto em vez de uma pessoa. Mas havia algo diferente desta vez, algo que lhe deu um lampejo de esperança. A Dora Chanting ajoelhou-se ao lado dela, colocando-se no nível dos olhos de Grace. Qual é o seu nome, querida? Grace, ela sussurrou, a palavra mal audível. Grace, você entende o que está acontecendo aqui? Grace assentiu lentamente. Ele disse que se eu ganhasse, ele me adotaria. Eu ganhei. A simplicidade disso era devastadora, sem argumentos legais complexos ou manobras sociais. Apenas uma criança afirmando a verdade básica que os adultos pareciam determinados a complicar. E é isso que você quer? A doutora Chen perguntou gentilmente. 2 vezes para ser adotada por ele. Grace considerou a pergunta cuidadosamente. Querer era um luxo que ela havia aprendido a suprimir. Querer coisas só levava a decepção e dor. Mas enquanto ela olhava ao redor do salão de baile para a riqueza e conforto e segurança que a cercavam, ela não podia deixar de imaginar como seria nunca mais sentir fome, dormir em uma cama de verdade, estar segura. Eu quero uma família, ela disse finalmente. Eu quero alguém para me querer. As palavras cortaram o burburinho da multidão como uma lâmina através da seda. De repente, os argumentos legais e as implicações sociais pareceram insignificantes, comparados à necessidade humana básica na voz de uma criança de 5 anos. Khaled sentiu algo estalar em seu peito. Não seu coração, exatamente, mas a armadura de indiferença que ele havia construído ao redor dele. Ele havia crescido com tudo lhe sendo entregue, nunca soubera o que significava querer necessidades básicas. A ideia de que alguém tão pequeno pudesse querer algo tão simples e ser negado por adultos que tinham tudo, despertou emoções que ele pensava estarem enterradas há muito tempo. Mas a emoção era um luxo que ele não podia pagar, nem aqui, nem agora, nem com tanto em jogo. Ele disse, tentando recuperar o controle da situação. Obviamente a criança é talentosa. Talvez possamos providenciar instrução de xadrez adequada. Talvez uma bolsa de estudos. Isso não é o que você prometeu, Blackstone interrompeu. E você não prometeu aulas de xadrez. Você prometeu adoção. Você prometeu família. A palavra família pairava no ar entre eles, carregada de significado. Nenhum dos homens estava preparado para examinar totalmente. O impasse se estendeu em um silêncio desconfortável. Grace permaneceu perfeitamente imóvel, suas pequenas mãos entrelaçadas à sua frente, observando os adultos decidirem seu destino, com a paciência de alguém que havia aprendido que seus próprios desejos raramente eram considerados em tais discussões. Ela já havia estado em salas semelhantes antes, tribunais, escritórios de serviços sociais, salas de conferência, onde assistentes sociais discutiam suas opções de colocação, como se ela fosse um pedaço de mobília a ser arrumado. Mas desta vez parecia diferente. Desta vez, ela havia conquistado sua posição na mesa. O telefone da doutora Chen vibrou com uma chamada. Ela olhou para a tela e se afastou para atender, falando em tons abafados e urgentes. Quando ela voltou, sua expressão era sombria. Um cara acabou de falar com meu contato nos serviços de proteção à criança. Ela anunciou à sala. Grace está desaparecida do sistema há 3 semanas. Ela foi colocada pela última vez com uma família no Queens, mas não há registro de como ou por que ela saiu. A implicação pairava pesada no ar. Crianças não costumavam fugir de boas situações. Khaled agarrou-se a essa informação como um homem se afogando, agarrando-se a uma boia salva-vidas. Veja, ela já está no sistema. Isso é claramente um assunto para as autoridades competentes. Não, as autoridades competentes falharam com ela. A doutora Chen o interrompeu. Olhe para ela. Realmente, olhe para ela. Esta criança está sobrevivendo sozinha há 3 semanas. Ela está desnutrida, exausta e claramente traumatizada.
As autoridades competentes falharam demonstrativamente em protegê-la. Grace estremeceu com a palavra traumatizada. Ela odiava ser vista como quebrada ou danificada. Odiava a maneira como os adultos usavam termos clínicos para descrever sua dor, como se nomeá-la de alguma forma a tornasse manejável. Ela não estava traumatizada. Ela estava sobrevivendo. Havia uma diferença. Eu estou bem, ela disse baixinho, mas sua voz se perdeu no debate dos adultos. Marcus Goldstein puxou Khaled para o lado. Sua conversa uma série de sussurros urgentes, precedente legal, pesadelos de relações públicas, obrigações contratuais, a linguagem de advogados tentando encontrar brechas no que parecia uma situação hermética. Enquanto isso, os jornalistas estavam se divertindo. Isso não era mais apenas uma história de interesse humano. Isso era uma crise legal e ética se desenrolando em tempo real. As manchetes estavam se escrevendo. Promessa de adoção de bilionário, obrigação legal ou piada cruel. Prodígio infantil dá checkmate no sistema que a falhou. Quando promessas públicas se tornam obrigações legais, Sarah Martinez, uma repórter do New York Times, abordou a doutora Chen com profissionalismo praticado. Doutora Chen, de uma perspectiva da psicologia infantil, quais são as implicações desta situação para Grace? As implicações são enormes, a doutora Chen respondeu, sua voz carregando autoridade profissional. Esta criança demonstrou notável capacidade intelectual sob estresse extremo. Ela sobreviveu sozinha por semanas, o que mostra incrível resiliência, mas ela também foi repetidamente falhada pelos sistemas projetados para protegê-la. O que acontece a seguir ou validará seu valor como ser humano ou confirmará seus piores medos sobre a confiabilidade adulta. Grace ouviu-se ser analisada como um estudo de caso. Não era novo. Assistentes sociais, psicólogos e assistentes de caso vinham dissecando sua psicologia por anos. Mas ouvir isso discutido na frente de câmeras e microfones a fazia sentir-se mais pública, mais permanente. Ela pensou nas histórias de seu avô sobre crescer pobre durante a depressão. Como o xadrez havia sido sua fuga de um mundo que parecia determinado a esmagar a esperança. A coisa bonita sobre o xadrez, Grace, ele lhe disse, é que é completamente justo. Todo jogador começa com as mesmas peças nas mesmas posições. O que você faz com elas depende de sua mente, não de suas circunstâncias. Mas a vida não era xadrez. Na vida, algumas pessoas começavam com mais peças, melhores posições, sistemas de apoio mais fortes. Na vida, estar certo nem sempre era suficiente para vencer. Khaled se viu estudando Grace com nova atenção. Despido do contexto teatral, removido de suas suposições iniciais. Ele viu algo que o perturbou. Isso não era apenas um movimento brilhante de xadrez. Este era um ser humano que havia sido sistematicamente subvalorizado e subestimado por todos que deveriam cuidar dela. Sua própria infância havia sido de recursos ilimitados e validação constante. Tutores particulares, escolas caras, conexões familiares que abriam todas as portas. Ele nunca questionara se merecia algo disso. Tinha sido simplesmente seu direito de nascença. Olhando para Grace, ele foi forçado a confrontar uma pergunta desconfortável. Que tipo de pessoa ele poderia ter se tornado se suas circunstâncias tivessem sido invertidas? O pensamento foi perturbador o suficiente para que ele imediatamente tentasse descartá-lo. Isso está saindo do controle, ele anunciou à sala. Claramente, esta criança precisa de cuidados profissionais e colocação adequada. Farei uma doação para a caridade apropriada, uma doação generosa para garantir que ela receba o melhor possível. Não. A voz de Grace era pequena, mas clara. Isso não é o que você prometeu. A simplicidade de sua declaração cortou todas as justificativas complicadas e manobras legais. Ela não estava pedindo caridade ou simpatia ou intervenção profissional.
Ela estava responsabilizando um adulto por sua palavra. Você prometeu me adotar se eu ganhasse, ela continuou, sua voz ficando mais firme. Eu ganhei. Eu provei que era boa o suficiente. Eu provei que tinha valor. A última frase quebrou algo na sala. Aqui estava uma criança de 5 anos que havia internalizado a crença de que tinha que provar seu valor, que amor e família eram coisas a serem conquistadas em vez de dadas livremente. Theodore Blackstone deu um passo à frente, a influência de seu império de mídia pesando em cada palavra. Khaled, você tem uma escolha daqui. Você pode honrar sua promessa e ganhar uma filha, ou você pode quebrar sua palavra e perder sua reputação. Mas você não pode fazer ambos. Isso é extorsão, Khaled protestou. Isso é responsabilidade, Blackstone corrigiu. Algo que você aparentemente evitou durante a maior parte de sua vida privilegiada. A multidão assistia fascinada enquanto um dos homens mais poderosos do mundo se via preso por suas próprias palavras descuidadas. Mas Grace não estava observando a multidão. Ela estava observando o rosto de Khaled, tentando ler as emoções que cintilavam por trás de seus olhos. Medo, raiva, cálculo, mas também algo mais. Algo que parecia quase reconhecimento. Por apenas um momento, seus olhos se encontraram através do abismo de riqueza e circunstância que os separava. Naquele instante, Grace viu não um bilionário ou um símbolo de tudo o que lhe havia sido negado, mas outro ser humano lutando com uma decisão que definiria quem ele realmente era. A pergunta que pairava no ar não era realmente sobre obrigações legais ou promessas públicas. Era sobre o que acontecia quando o privilégio ilimitado colidia com a necessidade ilimitada. Quando alguém que nunca quis nada encontrava alguém que queria tudo. Era sobre se a riqueza podia comprar sabedoria e se a sabedoria podia ensinar a riqueza o que ela nunca havia aprendido sobre o valor da vida humana. A resposta remodelaria o futuro de ambos de maneiras que nenhum poderia imaginar. O silêncio se estendeu até se tornar insuportável. Khaled sentiu o peso de cada câmera, cada rosto expectante, cada conversa sussurrada que o seguiria pelo resto de sua vida. Em 42 anos de existência, ele nunca havia enfrentado uma decisão em que todos os caminhos levavam a consequências que ele não podia controlar ou comprar para sair. Preciso de um momento, ele disse finalmente, sua voz despojada de sua bravata anterior. Para pensar, leve todo o tempo que precisar. Blackstone respondeu com a paciência de alguém que sabia que o resultado era inevitável. Mas entenda que seu silêncio também é uma resposta. Grace permaneceu imóvel, seu pequeno corpo, um estudo de tensão controlada. Ela havia aprendido a ler os humores dos adultos da mesma forma que os marinheiros leem as nuvens de tempestade. A sobrevivência dependia de saber para que lado o vento estava soprando. No momento, o vento parecia perigoso e imprevisível. A doutora Chen se aproximou dela novamente, desta vez com um sorriso gentil que não escondia totalmente sua preocupação profissional. Grace, querida, você pode me falar sobre sua família? Seus pais? A pergunta caiu como um golpe físico. A compostura cuidadosamente construída de Grace vacilou por apenas um momento antes que ela a reconstruísse. Tijolo por tijolo. Minha mãe foi embora quando eu tinha 3. Eu não me lembro muito dela. Meu pai, ele morreu em um acidente de carro quando eu tinha 4. E seu avô, vovô Joe, cuidou de mim depois disso. Ele me ensinou xadrez e me contou histórias e me fez sentir Grace procurou por palavras que pudessem capturar o que seu avô havia significado para ela, como eu importava, mas ele ficou doente e morreu quando eu tinha 6. A simples recitação da perda era devastadora em sua objetividade. Esta criança havia experimentado mais tragédia em sua curta vida do que a maioria dos adultos enfrentava em décadas. No entanto, ela falava sobre isso com o profissionalismo desapegado de alguém lendo um arquivo de caso. O que aconteceu depois que seu avô morreu? A doutora Chen perguntou gentilmente.
Acolhimento familiar. 5 famílias diferentes em 3 anos. A voz de Grace baixou para mal acima de um sussurro. Algumas eram ok, algumas não eram. A última, eu tive que ir embora. Ela não elaborou, mas os adultos na sala entenderam. As estatísticas sobre abuso em acolhimento familiar eram bem conhecidas entre aqueles que trabalhavam com crianças. O fato de que uma menina de 9 anos havia escolhido as ruas, em vez de sua colocação, contava sua própria história. Khaled se viu pensando em sua própria infância novamente, especificamente o amor incondicional dos pais que haviam celebrado cada conquista e amortecido cada fracasso. Ele havia sido querido, valorizado, protegido. A ideia de que uma criança pudesse crescer acreditando que tinha que conquistar o direito básico de ser amada era tão estranha para ele quanto a vida em outro planeta. Seu telefone zumbiu com mensagens de associados de negócios que haviam visto as transmissões ao vivo. As reações variavam de diversão, a preocupação, a Schadenfreude mal disfarçada. Seu publicitário estava tendo um colapso. Seu conselho de administração estava provavelmente em uma sessão de emergência. A imagem cuidadosamente elaborada que ele havia passado décadas construindo estava rachando em tempo real. Mas pela primeira vez em sua vida adulta, Khaled se viu preocupando menos com percepções externas do que com verdades internas. Olhando para Grace, realmente olhando para ela, ele viu algo que desafiava todas as suposições que ele havia feito sobre valor e o que significava ser humano. Você disse que está sobrevivendo sozinha há 3 semanas. Ele disse de repente, dirigindo-se a Grace diretamente pela primeira vez desde sua promessa teatral. Como? Grace olhou para ele com surpresa. Adultos raramente perguntavam a ela sobre suas estratégias de sobrevivência. Eles geralmente estavam mais interessados em dar-lhe sermões sobre os perigos da vida nas ruas. Eu sou boa em encontrar lugares para me esconder, ela disse simplesmente. Túneis de metrô são quentes. Banheiros de biblioteca são seguros durante o dia. Pessoas jogam fora muita comida que ainda é boa. Cada palavra era uma pequena acusação de uma sociedade que permitia que crianças caíssem por brechas largas o suficiente para engolir seus futuros. Khaled havia comido refeições mais caras naquela semana do que Grace havia comido refeições por período. E você esteve sozinha todo esse tempo. Grace assentiu. É mais seguro sozinha. Outras crianças, algumas delas são más e adultos. Ela não terminou a frase, mas seu significado era claro. A multidão estava ficando impaciente. O que havia começado como entretenimento estava se tornando desconfortavelmente real, forçando-os a confrontar realidades que eles preferiam ignorar. Eram pessoas que doavam para instituições de caridade infantis, para deduções fiscais e status social, que se sentiam virtuosas com sua filantropia enquanto mantinham uma distância cuidadosa do sofrimento humano real. Talvez devêssemos envolver os serviços de proteção à criança, sugeriu um dos convidados, uma mulher cujos próprios filhos nunca haviam conhecido um dia de necessidade ou preocupação. O CPS já a falhou, a Doratian respondeu bruscamente. Eles a colocaram com uma família que deveria protegê-la e, em vez disso, ela acabou fugindo para sua segurança. O sistema não está funcionando para crianças como Grace. Crianças como Grace. A frase ecoou na mente de Khaled. O que isso significava exatamente? Crianças que eram espertas demais para o seu próprio bem. Crianças que haviam sido abandonadas por todos que deveriam amá-las. Crianças que haviam aprendido a sobreviver em um mundo projetado para destruí-las. Ele pensou em seus próprios filhos, os que ele nunca tivera porque estava muito ocupado construindo seu império para construir uma família. Ele disse a si mesmo que haveria tempo depois, que o sucesso tinha que vir primeiro. Agora, aproximando-se da meia-idade, ele estava cercado por riqueza e conquistas, mas nunca havia experimentado a alegria simples de ler histórias de ninar ou ensinar alguém a andar de bicicleta. A ironia não passou despercebida para ele que uma criança sem teto
Acabara de demonstrar habilidades que ele levara anos para adquirir. No entanto, ela não tinha ninguém para celebrar sua conquista. As ramificações legais da adoção são complexas. Marcus Goldstein interveio, claramente tentando dar a seu cliente uma rota de fuga. Há verificações de antecedentes, estudos de lar, avaliações psicológicas. Tudo isso pode ser agilizado com recursos suficientes, Blackstone rebateu. Eu não finjo que a burocracia é insuperável quando ambos sabemos que o dinheiro fala. Grace ouviu os adultos debaterem seu futuro como se ela fosse uma transação comercial a ser negociada. Era território familiar. Ela havia sido objeto de discussões semelhantes em tribunais e salas de conferência, onde assistentes sociais e advogados discutiam o que era do seu melhor interesse, sem nunca perguntar a ela o que ela queria. Mas desta vez parecia diferente. Desta vez, ela havia conquistado seu lugar à mesa. O telefone da doutora Chen zumbiu com uma ligação recebida. Ela olhou para a tela e se afastou para atender, falando em tons abafados e urgentes. Quando ela voltou, sua expressão era sombria. Um cara acabou de falar com meu contato nos serviços de proteção à criança. Ela anunciou à sala. Grace está desaparecida do sistema há 3 semanas. Ela foi colocada pela última vez como uma família no Queens, mas não há registro de como ou por que ela saiu. A implicação pairava pesada no ar. Crianças não costumavam fugir de boas situações. Khaled agarrou-se a essa informação como um homem se afogando agarrando-se a uma boia salva-vidas. Veja, ela já está no sistema. Isso é claramente um assunto para as autoridades competentes. Não, as autoridades competentes falharam com ela. A doutora Chen o interrompeu. Olhe para ela. Realmente olhe para ela. Esta criança está sobrevivendo sozinha há 3 semanas. Ela está desnutrida, exausta e claramente traumatizada. As autoridades competentes falharam demonstrativamente em protegê-la. Grace estremeceu com a palavra traumatizada. Ela odiava ser vista como quebrada ou danificada. Odiava a maneira como os adultos usavam termos clínicos para descrever sua dor, como se nomeá-la de alguma forma a tornasse manejável. Ela não estava traumatizada. Ela estava sobrevivendo. Havia uma diferença. Eu estou bem, ela disse baixinho. Mas sua voz se perdeu no debate dos adultos. Marcus Goldstein puxou Khaled para o lado. A conversa deles uma série de sussurros urgentes, precedente legal, pesadelos de relações públicas, obrigações contratuais, a linguagem de advogados tentando encontrar brechas no que parecia uma situação hermética. Enquanto isso, os jornalistas estavam se divertindo. Isso não era mais apenas uma história de interesse humano. Isso era uma crise legal e ética se desenrolando em tempo real. As manchetes estavam se escrevendo. Promessa de adoção de bilionário, obrigação legal ou piada cruel. Prodígio infantil dá checkmate no sistema que a falhou. Quando promessas públicas se tornam obrigações legais, Sarah Martinez, uma repórter do New York Times, abordou a doutora Chen com profissionalismo praticado. Doutora Chen, de uma perspectiva da psicologia infantil, quais são as implicações desta situação para Grace? As implicações são enormes, a doutora Chen respondeu, sua voz carregando autoridade profissional. Esta criança demonstrou notável capacidade intelectual sob estresse extremo. Ela sobreviveu sozinha por semanas, o que mostra incrível resiliência, mas ela também foi repetidamente falhada pelos sistemas projetados para protegê-la. O que acontece a seguir ou validará seu valor como ser humano, ou confirmará seus piores medos sobre a confiabilidade adulta. Grace ouviu-se ser analisada como um estudo de caso. Não era novo. Assistentes sociais, psicólogos e assistentes de caso vinham dissecando sua psicologia por anos. Mas ouvir isso discutido na frente de câmeras e microfones a fazia sentir-se mais pública, mais permanente. Ela pensou nas histórias de seu avô sobre crescer pobre durante a depressão.
Como o xadrez havia sido sua fuga de um mundo que parecia determinado a esmagar a esperança. A coisa bonita sobre o xadrez, Gracie, ele lhe disse, é que é completamente justo. Todo jogador começa com as mesmas peças nas mesmas posições. O que você faz com elas depende de sua mente, não de suas circunstâncias. Mas a vida não era xadrez. Na vida, algumas pessoas começavam com mais peças, melhores posições, sistemas de apoio mais fortes. Na vida, estar certo nem sempre era suficiente para vencer. Khaled se viu estudando Gracie com nova atenção. Despido do contexto teatral, removido de suas suposições iniciais, ele viu algo que o perturbou. Isso não era apenas um movimento brilhante de xadrez. Este era um ser humano que havia sido sistematicamente subvalorizado e subestimado por todos que deveriam cuidar dela. Sua própria infância havia sido de recursos ilimitados e validação constante. Tutores particulares, escolas caras, conexões familiares que abriam todas as portas. Ele nunca questionara se merecia algo disso. Tinha sido simplesmente seu direito de nascença. Olhando para Gracie, ele foi forçado a confrontar uma pergunta desconfortável. Que tipo de pessoa ele poderia ter se tornado se suas circunstâncias tivessem sido invertidas? O pensamento foi perturbador o suficiente para que ele imediatamente tentasse descartá-lo. Isso está saindo do controle, ele anunciou à sala. Claramente, esta criança precisa de cuidados profissionais e colocação adequada. Farei uma doação para a caridade apropriada. Uma doação generosa para garantir que ela receba o melhor possível. Não. A voz de Gracie era pequena, mas clara. Isso não é o que você prometeu. A simplicidade de sua declaração cortou todas as justificativas complicadas e manobras legais. Ela não estava pedindo caridade ou simpatia ou intervenção profissional. Ela estava responsabilizando um adulto por sua palavra. Você prometeu me adotar se eu ganhasse. Ela continuou, sua voz crescendo mais firme. Eu ganhei. Eu provei que era boa o suficiente. Eu provei que tinha valor. A última frase quebrou algo na sala. Aqui estava uma criança de 5 anos que havia internalizado a crença de que tinha que provar seu valor, que amor e família eram coisas a serem conquistadas em vez de dadas livremente. Theodore Blackstone deu um passo à frente, a influência de seu império de mídia pesando em cada palavra. Khaled, você tem uma escolha aqui. Você pode honrar sua promessa e ganhar uma filha, ou você pode quebrar sua palavra e perder sua reputação. Mas você não pode fazer ambos. Isso é extorsão, Khaled protestou. Isso é responsabilidade, Blackstone corrigiu. Algo que você aparentemente evitou durante a maior parte de sua vida privilegiada. A multidão assistia fascinada enquanto um dos homens mais poderosos do mundo se via preso por suas próprias palavras descuidadas. Mas Gracie não estava observando a multidão. Ela estava observando o rosto de Khaled, tentando ler as emoções que cintilavam por trás de seus olhos. Medo, raiva, cálculo, mas também algo mais. Algo que parecia quase reconhecimento. Por apenas um momento, seus olhos se encontraram através do abismo de riqueza e circunstância que os separava. Naquele instante, Gracie viu não um bilionário ou um símbolo de tudo o que lhe havia sido negado, mas outro ser humano lutando com uma decisão que definiria quem ele realmente era. A pergunta que pairava no ar não era realmente sobre obrigações legais ou promessas públicas. Era sobre o que acontecia quando o privilégio ilimitado colidia com a necessidade ilimitada. Quando alguém que nunca quis nada encontrava alguém que queria tudo, era sobre se a riqueza podia comprar sabedoria, e se a sabedoria podia ensinar a riqueza o que ela nunca havia aprendido sobre o valor da vida humana. A resposta remodelaria o futuro de ambos de maneiras que nenhum poderia imaginar. O silêncio se estendeu até se tornar insuportável. Khaled sentiu o peso de cada câmera, cada rosto expectante, cada conversa sussurrada que o seguiria pelo resto de sua vida.
Em 42 anos de existência, ele nunca havia enfrentado uma decisão em que todos os caminhos levavam a consequências que ele não podia controlar ou comprar para sair. Preciso de um momento, ele disse finalmente, sua voz despojada de sua bravata anterior. Para pensar. Leve todo o tempo que precisar. Blackton respondeu com a paciência de alguém que sabia que o resultado era inevitável. Mas entenda que seu silêncio também é uma resposta. Grace permaneceu imóvel, seu pequeno corpo, um estudo de tensão controlada. Ela havia aprendido a ler os humores dos adultos da mesma forma que os marinheiros leem as nuvens de tempestade. A sobrevivência dependia de saber para que lado o vento estava soprando. No momento, o vento parecia perigoso e imprevisível. A Dra. Chen se aproximou dela novamente, desta vez com um sorriso gentil que não escondia totalmente sua preocupação profissional. Grace, querida, você pode me falar sobre sua família, seus pais? A pergunta caiu como um golpe físico. A compostura cuidadosamente construída de Grace vacilou por apenas um momento antes que ela a reconstruísse. Tijolo por tijolo. Minha mãe foi embora quando eu tinha 3. Eu não me lembro muito dela. Meu pai, ele morreu em um acidente de carro quando eu tinha 4. E seu avô, vovô Joe, cuidou de mim depois disso. Ele me ensinou xadrez e me contou histórias e me fez sentir. Grace procurou por palavras que pudessem capturar o que seu avô havia significado para ela. Como eu importava, mas ele ficou doente e morreu quando eu tinha 6. A simples recitação da perda era devastadora em sua objetividade. Esta criança havia experimentado mais tragédia em sua curta vida do que a maioria dos adultos enfrentava em décadas. No entanto, ela falava sobre isso com o profissionalismo desapegado de alguém lendo um arquivo de caso. O que aconteceu depois que seu avô morreu? A doutora Chen perguntou gentilmente. Acolhimento familiar. 5 famílias diferentes em 3 anos. A voz de Grace baixou para mal acima de um sussurro. Algumas eram ok, algumas não eram. A última. Eu tive que ir embora. Ela não elaborou, mas os adultos na sala entenderam. As estatísticas sobre abuso em acolhimento familiar eram bem conhecidas entre aqueles que trabalhavam com crianças. O fato de que uma menina de 9 anos havia escolhido as ruas em vez de sua colocação contava sua própria história. Khaled se viu pensando em sua própria infância novamente, especificamente o amor incondicional dos pais que haviam celebrado cada conquista e amortecido cada fracasso. Ele havia sido querido, valorizado, protegido. A ideia de que uma criança pudesse crescer acreditando que tinha que conquistar o direito básico de ser amada era tão estranha para ele quanto a vida em outro planeta. Seu telefone zumbiu com mensagens de associados de negócios que haviam visto as transmissões ao vivo. As reações variavam de diversão à preocupação, a schadenfreude mal disfarçada. Seu publicitário estava tendo um colapso. Seu conselho de administração estava provavelmente em uma sessão de emergência. A imagem cuidadosamente elaborada que ele havia passado décadas construindo estava rachando em tempo real. Mas pela primeira vez em sua vida adulta, Khaled se viu preocupando menos com percepções externas do que com verdades internas. Olhando para Grace, realmente olhando para ela, ele viu algo que desafiava todas as suposições que ele havia feito sobre valor e o que significava ser humano. Você disse que está sobrevivendo sozinha há 3 semanas. Ele disse de repente, dirigindo-se a Grace diretamente pela primeira vez desde sua promessa teatral. Como? Grace olhou para ele com surpresa. Adultos raramente perguntavam a ela sobre suas estratégias de sobrevivência. Eles geralmente estavam mais interessados em dar-lhe sermões sobre os perigos da vida nas ruas. Eu sou boa em encontrar lugares para me esconder, ela disse simplesmente. Túneis de metrô são quentes. Banheiros de biblioteca são seguros durante o dia. Pessoas jogam fora muita comida que ainda é boa. Cada palavra era uma pequena acusação de uma sociedade que permitia que crianças caíssem por brechas largas o suficiente para engolir seus futuros.
Khaled havia comido refeições mais caras naquela semana do que Grace havia comido refeições por período. E você esteve sozinha todo esse tempo. Grace assentiu. É mais seguro sozinha. Outras crianças, algumas delas são más e adultos. Ela não terminou a frase, mas seu significado era claro. A multidão estava ficando impaciente. O que havia começado como entretenimento estava se tornando desconfortavelmente real, forçando-os a confrontar realidades que eles preferiam ignorar. Eram pessoas que doavam para instituições de caridade infantis para deduções fiscais e status social, que se sentiam virtuosas com sua filantropia enquanto mantinham uma distância cuidadosa do sofrimento humano real. Talvez devêssemos envolver os serviços de proteção à criança, sugeriu um dos convidados, uma mulher cujos próprios filhos nunca haviam conhecido um dia de necessidade ou preocupação. O CPS já a falhou, a Dr. Chen respondeu bruscamente. Eles a colocaram com uma família que deveria protegê-la e, em vez disso, ela acabou fugindo para sua segurança. O sistema não está funcionando para crianças como Grace. Crianças como Grace. A frase ecoou na mente de Khaled. O que isso significava exatamente? Crianças que eram espertas demais para o seu próprio bem. Crianças que haviam sido abandonadas por todos que deveriam amá-las. Crianças que haviam aprendido a sobreviver em um mundo projetado para destruí-las. Ele pensou em seus próprios filhos, os que ele nunca tivera porque estava muito ocupado construindo seu império para construir uma família. Ele disse a si mesmo que haveria tempo depois, que o sucesso tinha que vir primeiro. Agora, aproximando-se da meia-idade, ele estava cercado por riqueza e conquistas, mas nunca havia experimentado a alegria simples de ler histórias de ninar ou ensinar alguém a andar de bicicleta. A ironia não passou despercebida para ele que uma criança sem teto acabara de demonstrar habilidades que ele levara anos para adquirir. No entanto, ela não tinha ninguém para celebrar sua conquista. As ramificações legais da adoção são complexas. Marcus Goldstein interveio, claramente tentando dar a seu cliente uma rota de fuga. Há verificações de antecedentes, estudos de lar, avaliações psicológicas. Tudo isso pode ser agilizado com recursos suficientes, Blackstone rebateu. Eu não finjo que a burocracia é insuperável quando ambos sabemos que o dinheiro fala. Grace ouviu os adultos debaterem seu futuro como se ela fosse uma transação comercial a ser negociada. Era território familiar. Ela havia sido objeto de discussões semelhantes em tribunais e salas de conferência, onde assistentes sociais e advogados discutiam o que era do seu melhor interesse, sem nunca perguntar a ela o que ela queria. Mas desta vez parecia diferente. Desta vez, ela havia conquistado seu lugar à mesa. O que acontece se ele disser não? Ela perguntou à doutora Chen baixinho. Então nós encontramos outras opções. A Dra. Chen respondeu cuidadosamente. Existem boas famílias procurando adotar. Pessoas que querem crianças normais. Grace interrompeu. Não crianças com problemas. Não crianças que estiveram no sistema. O adulto na Dr. Chen queria oferecer tranquilidade para prometer que tudo daria certo. Mas o profissional nela sabia melhor. Grace estava certa. Quanto mais velhas as crianças ficavam, mais difícil a colocação se tornava. Adicione histórico de trauma e comportamentos de sobrevivência à mistura, e as perspectivas se tornavam ainda mais sombrias. Você não é um problema a ser resolvido, Dr. Chen disse em vez disso. Você é uma pessoa que merece amor e estabilidade. Grace queria acreditar nela, mas a crença era outro luxo que ela havia aprendido a dispensar. Khaled ouviu a conversa e algo dentro dele mudou. Isso não era mais sobre caridade ou relações públicas ou obrigações legais. Isso era sobre uma questão fundamental que ia ao cerne de quem ele era como ser humano. Confrontado com necessidade genuína, brilho genuíno, humanidade genuína, ele interviria ou se afastaria?
A resposta o definiria mais claramente do que qualquer negócio ou doação de caridade jamais poderia. Ele olhou para Grace novamente, vendo não um pesadelo de relações públicas ou uma obrigação legal, mas uma criança cuja inteligência e resiliência haviam sido forjadas no cadinho do abandono e da perda. Uma criança que acabara de demonstrar que o brilho não podia ser comprado, que a sabedoria podia emergir dos lugares mais improváveis, que o valor não tinha nada a ver com saldos bancários ou status social. Pela primeira vez em sua vida adulta, Khaled Al-Mansur enfrentou uma decisão que o dinheiro não podia influenciar e o poder não podia controlar. Uma decisão que revelaria quem ele realmente era por baixo da fachada cuidadosamente construída de riqueza e sucesso. A sala prendeu a respiração, esperando por sua resposta. Khaled caminhou até a janela com vista para o Central Park. Sua reflexão fantasmagórica no vidro manchado de chuva. Além do calor do hotel, a cidade se estendia em todas as direções, milhões de vidas se desenrolando em apartamentos e abrigos. E sim, em túneis de metrô onde crianças aprendem a sobreviver com restos e engenhosidade. Ele havia construído sua fortuna em riscos calculados, em ver oportunidades onde outros viam obstáculos. Mas isso não era uma transação comercial. Este era um ser humano cujo futuro inteiro dependia de suas próximas palavras. "Conte-me sobre o xadrez", ele disse de repente, virando-se para Grace. "Quem te ensinou a ver essa combinação?" Os olhos de Grace cintilaram com algo que poderia ter sido alívio. Finalmente, um adulto estava perguntando sobre suas habilidades em vez de seus problemas. "Meu avô", ele disse, "caro, no xadrez, todos começam iguais." E o que ele queria dizer com isso? Pela primeira vez naquela noite, a voz de Grace carregava calor. Ela disse, "No mundo real, algumas pessoas recebem mais peças para começar, mas no xadrez, todos recebem o mesmo exército. O que você faz com ele depende de quão bem você pensa, não de quanto dinheiro você tem." A filosofia atingiu Khaled como uma revelação. Aqui estava na sabedoria de um homem que provavelmente morreu sem possuir nada, transmitida a uma neta que herdou ainda menos. No entanto, continha verdades que a educação de Khaled na Ivy League nunca o havia ensinado. "Seu avô parece um homem sábio. Ele foi a melhor pessoa que eu já conheci", Grace disse simplesmente. "Ele nunca mentiu para mim ou fez promessas que não podia cumprir." O desafio implícito em suas palavras era claro. Khaled havia feito uma promessa na frente de câmeras e testemunhas. Então, imediatamente tentou se livrar dela quando a realidade se mostrou inconveniente. O que isso dizia sobre seu caráter comparado a um homem que não possuía nada, mas havia dado a uma criança o presente da honestidade inabalável? A doutora Chen falava baixinho com vários outros convidados, explicando respostas a traumas e transtornos de apego e as complexidades de cuidar de crianças que haviam sido repetidamente abandonadas. Khaled pegou fragmentos da conversa, problemas de confiança, desafios comportamentais, o longo processo de cura de feridas psicológicas. "Não é como adotar um animal de estimação", ele a ouviu dizer. "Crianças que experimentaram trauma não precisam apenas de comida e abrigo. Elas precisam de paciência, consistência e amor incondicional. Elas precisam de pais que entendam que a cura leva tempo." Pais, a palavra enviou um choque inesperado através do peito de Khaled. Ele nunca havia considerado seriamente a paternidade. Sempre assumira que haveria tempo para a família depois que ele conquistasse o mundo dos negócios. Mas agora, confrontado com a possibilidade de uma paternidade instantânea, ele se viu perguntando que tipo de pai ele seria. Seu próprio pai havia sido amoroso, mas distante, mais confortável em mostrar afeto através de presentes caros do que de disponibilidade emocional. Khaled havia herdado o império, mas também os padrões emocionais. Ele sabia como prover materialmente, mas nunca havia aprendido as artes mais sutis de nutrir e guiar. Ele poderia aprender?
Mais importante, Grace merecia se tornar seu experimento em crescimento pessoal? A atenção da mídia será intensa, Marcos sussurrou em seu ouvido. Cada aspecto de sua vida será escrutinado. Cada decisão parental será pública. Você está preparado para esse nível de invasão? Khaled não havia considerado as implicações. Adotar Grace não mudaria apenas sua vida pessoal, alteraria fundamentalmente sua persona pública. Ele não seria mais o bilionário solteiro e despreocupado. Ele seria responsável por proteger e nutrir uma criança que já havia sofrido mais do que qualquer um deveria. Mas enquanto ele olhava para Grace, parada pequena e sozinha enquanto adultos debatiam seu futuro, ele percebeu que seu desconforto com a atenção da mídia empalidecia em comparação com sua necessidade de segurança e amor. Grace, ele disse, aproximando-se dela com nova intencionalidade. Posso te perguntar algo? Ela assentiu cansadamente. Se eu te adotasse, se você se tornasse minha filha, o que você gostaria que isso significasse? A pergunta a pegou de surpresa. Nenhum adulto jamais havia pedido a ela para definir o que família significava para ela. Eles sempre impunham suas próprias definições, suas próprias expectativas, suas próprias limitações. Eu quero alguém que não vá embora, ela disse finalmente. Alguém que não me mande embora quando eu não for perfeita. Alguém que... Ela lutou por palavras para expressar uma necessidade tão fundamental que ela quase havia parado de acreditar que poderia ser satisfeita. Alguém que esteja feliz por eu existir. A simplicidade de seu pedido era devastadora. Ela não estava pedindo riqueza ou luxo ou mesmo conforto. Ela estava pedindo a necessidade humana básica de ser querida, de pertencer a algum lugar, de importar para alguém. Khaled sentiu algo se abrir dentro de seu peito. Não seu coração se partindo, mas seu coração se abrindo pela primeira vez em décadas. Ele havia gasto tanta energia construindo paredes para proteger sua riqueza e status que havia esquecido como era ser genuinamente comovido pela necessidade de outra pessoa. E se eu te decepcionar? Ele perguntou. E se eu não souber ser um bom pai? Grace considerou sua pergunta com a seriedade que merecia. Como você quer aprender? A pergunta pairava entre eles, pesada de possibilidades. Querer. Uma palavra tão simples, mas que continha tudo. Ele queria aprender a amar incondicionalmente. Ele queria priorizar as necessidades de outra pessoa acima de seu próprio conforto. Ele queria se tornar o tipo de pessoa que podia oferecer não apenas segurança material, mas segurança emocional. Olhando para Grace, vendo a inteligência e a resiliência que haviam emergido de circunstâncias tão difíceis, Khaled percebeu que ela já havia aprendido lições sobre coragem e sobrevivência que ele nunca precisara dominar. Talvez a questão não fosse se ele podia ensiná-la, mas se ele podia aprender com ela. Nunca quis nada mais, ele disse, e percebeu, ao pronunciar as palavras, que elas eram completamente verdadeiras. A sala explodiu em murmúrios espantados. Theodore Blackstone sorriu com satisfação. A doutora Chen parecia cautelosamente otimista. Os jornalistas atualizaram freneticamente suas histórias com esse desenvolvimento inesperado. Mas Grace apenas ficou ali estudando o rosto de Khaled em busca de sinais de insinceridade que ela havia aprendido a esperar de promessas de adultos. O que ela viu em vez disso foi algo que ela quase havia parado de acreditar que existia. Compromisso genuíno. Você fala sério, ela sussurrou. Eu falo sério, Khaled disse, ajoelhando-se ao nível dos olhos dela. Se você me tiver como seu pai, eu teria a honra de tê-la como minha filha. Pela primeira vez em 3 anos, Grace permitiu-se ter esperança. 3 meses depois, a transformação era visível em mais do que apenas arranjos de moradia. Grace sentava no escritório da cobertura de Khaled no Central Park. Seu conjunto de xadrez arranjado em uma mesa de mogno que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em 1 ano. Mas o ambiente caro não havia mudado a natureza essencial de seu relacionamento.
Ele foi construído sobre a democracia de 64 casas, onde o valor era medido pela qualidade das ideias em vez do preço das posses. Seu garfo de cavalo está ficando mais forte, Khaled observou, estudando a posição onde Grace acabara de ganhar sua rainha. Mas você está telegrafando a armação. Veja como você moveu seu cavalo 2 jogadas atrás. Isso revelou sua intenção. Grace assentiu, absorvendo o feedback com a atenção focada que ela dedicava a tudo que importava para ela. Aprender havia se tornado seguro novamente. O fracasso havia se tornado educativo em vez de catastrófico, e o crescimento havia se tornado possível quando não era obscurecido pelo medo constante de abandono. O processo de adoção havia sido complexo, mas rápido, agilizado pelos recursos de Khaled e pelas circunstâncias únicas que haviam tornado sua história notícia internacional. Desafios legais de grupos questionando a legitimidade de uma promessa impulsiva haviam sido superados por testemunhos de testemunhas e a evidência clara do bem-estar de Grace em seu novo ambiente. Mais importante, a adoção emocional vinha acontecendo gradualmente, construída em pequenos momentos de confiança e compreensão. Na primeira noite, Grace havia dormido sem pesadelos. Na primeira vez que ela pediu ajuda com a lição de casa, sem medo de ser vista como um fardo. Na primeira vez que ela o chamou de pai em vez de Sr. Al-Mansur, timidamente pronta para recuar se a palavra não fosse bem-vinda. Havia sido bem-vinda. A doutora Chen visitava semanalmente, não como investigadora, mas como um sistema de apoio. O trauma não desapareceu da noite para o dia. Ainda havia momentos em que Grace estremecia com movimentos repentinos. Ainda noites em que o medo a oprimia na escuridão entre o sono e o despertar. Mas a cura estava acontecendo, construída sobre a base de segurança consistente e aceitação inabalável. Conte-me sobre a escola, Khaled disse, movendo seu rei para a segurança enquanto conversavam. A senhora Rodrigues diz que estou lendo em nível de ensino médio. Grace relatou objetivamente. E o Sr. Chen, ele é diferente da doutora Chen, diz. Eu entendo conceitos de matemática que a maioria das crianças não aprende até o ensino fundamental 2. A aceleração acadêmica havia sido uma de suas primeiras decisões juntos. A inteligência de Grace precisava de desafios apropriados, mas eles também haviam sido cuidadosos para não isolá-la ainda mais de crianças de sua idade. Ela frequentava uma escola particular progressista, onde planos de aprendizado individuais eram a norma em vez da exceção. Algum problema com as outras crianças? Grace hesitou. A integração social permaneceu desafiadora, não porque as outras crianças fossem indelicadas, mas porque suas experiências de vida haviam sido tão diferentes das delas. Como você explica a colegas de classe que reclamam de ter apenas 2 casas de férias? Que você uma vez se considerou sortuda por encontrar um metrô quente. Ótimo! Às vezes eles perguntam sobre antes, ela disse cuidadosamente, sobre ser sem teto. O que você lhes diz? Que me ensinou coisas, que aprendi a ver oportunidades que outras pessoas perdem, que ser diferente não é o mesmo que estar errado. Khaled sorriu. Essas eram lições que ele ainda estava aprendendo. O mundo dos negócios sempre recompensou a conformidade e o pensamento convencional. A perspectiva de Grace, moldada pela sobrevivência em vez do privilégio, já havia começado a influenciar sua própria tomada de decisões. Suas percepções sobre a natureza humana, sobre a diferença entre o que as pessoas diziam e o que significavam, sobre o valor da autenticidade sobre a aparência, haviam se mostrado notavelmente astutas. Falando em oportunidades, ele disse: eu tive uma conversa interessante com a Federação Internacional de Xadrez hoje. Grace olhou para cima do tabuleiro com atenção repentina. O xadrez permaneceu sua primeira língua, o lugar onde ela se sentia mais completamente ela mesma. Eles querem convidá-la para um torneio juvenil em Paris no próximo mês. Jogadores de todo o mundo, de 8 a 18 anos, a oportunidade era extraordinária.
Mas Khaled observou o rosto de Gracie cuidadosamente por sua reação. Ele havia aprendido que o que pareciam ser presentes óbvios para ele poderiam parecer pressão ou obrigação para alguém que havia aprendido a desconfiar das motivações dos adultos. Você gostaria de ir? Gracie perguntou. A pergunta revelou o quanto de cura ainda restava em ser feita. Gracie ainda não conseguia imaginar que seus desejos e preferências poderiam ser a consideração principal nas decisões sobre sua vida. Ela havia aprendido a se adaptar às escolhas dos adultos em vez de expressar seus próprios desejos. Eu adoraria ir, Khaled disse, mas apenas se você quiser competir. Isso é sobre você, não sobre mim vivendo indiretamente através de suas conquistas. Gracie considerou a oferta com seriedade característica. Competição internacional significava pressão, expectativas, a possibilidade de falha muito pública, mas também significava a chance de se testar contra os melhores jovens jogadores do mundo para ver até onde suas habilidades poderiam levá-la. Eu quero tentar, ela disse finalmente. Mesmo que eu perca, eu quero saber o quão boa eu realmente sou. A confiança em sua voz era nova, construída em meses de descobrir que o fracasso não era catastrófico quando ocorria dentro da segurança do amor incondicional. Khaled havia trabalhado duro para separar seu próprio ego de suas performances, celebrando o esforço e o aprendizado, em vez de apenas os resultados. O relacionamento deles teve desafios. A curva de aprendizado de Khaled como pai foi íngreme, complicada por décadas de priorizar o trabalho sobre as conexões pessoais. A confiança de Gracie vinha em camadas, cada uma revelando novas profundezas de força e vulnerabilidade. Ambos estavam aprendendo a ser família um para o outro, criando algo que nenhum dos dois havia experimentado antes. Mas a fundação era sólida, construída em respeito mútuo e afeto genuíno, em vez de obrigação ou circunstância. Eles despertaram qualidades um no outro que estavam dormentes. A capacidade de Khaled para nutrir, a capacidade de Gracie para confiar. Suas diferenças de origem e experiência tornaram-se pontos fortes em vez de obstáculos. Cheque, Gracie disse, deslizando seu bispo pelo tabuleiro com satisfação tranquila. Khaled estudou a posição, percebendo que ele havia se concentrado tanto na conversa deles que havia perdido a sequência tática se desenvolvendo. Gracie havia aprendido a ver várias jogadas à frente, não apenas no xadrez, mas na vida, planejando possibilidades enquanto permanecia flexível o suficiente para se adaptar quando as circunstâncias mudavam. Excelente, ele concedeu, derrubando seu rei. Você está jogando em um nível completamente diferente de 3 meses atrás. Tudo é diferente de 3 meses atrás, Gracie respondeu. E pela primeira vez desde que ele a conheceu, seu sorriso alcançou todos os seus olhos. Através das janelas da cobertura, o Central Park se estendia verde e pacífico na luz do sol da tarde. O mesmo parque onde Gracie havia uma vez procurado abrigo, agora servia como o quintal para sua nova vida, visível do quarto onde ela dormia em segurança todas as noites. A transformação estava completa, mas o crescimento estava apenas começando. 6 meses após a adoção, Gracie estava diante do tabuleiro de xadrez mais intimidante de sua vida. O Campeonato Mundial Juvenil de Xadrez em Dubai havia atraído os jogadores jovens mais promissores do planeta, mas nenhum carregava uma história como a dela. O salão do torneio zumbia com 15 idiomas, pais orgulhosos e a intensidade tranquila que cercava a competição séria. Sua oponente do outro lado do tabuleiro era Dmitry Vulov, neto do grande mestre Elena Vulov, e o primeiro cabeça de chave do torneio. Aos 12 anos, ele jogava xadrez competitivo desde que conseguia andar, treinado por mestres, apoiado por uma federação que tratava prodígios do xadrez como futuros atletas olímpicos. Tudo nele gritava inevitabilidade, desde sua postura perfeita até seu conjunto de xadrez de grife,
até a maneira como outros jogadores se afastavam quando ele passava. Grace ajustou sua posição na cadeira, que ainda parecia muito grande para seu pequeno corpo. 6 meses de boa nutrição e segurança a ajudaram a crescer, mas ela permaneceu minúscula em comparação com a maioria de seus concorrentes. O que havia crescido exponencialmente era sua confiança, não arrogância, mas a certeza tranquila que vinha de saber que ela pertencia onde quer que sua mente pudesse levá-la. Este é o momento para o qual nos preparamos, Khaled sussurrou enquanto a levava ao tabuleiro. Ele havia aprendido a equilibrar apoio com independência, a estar presente sem ser intrusivo. Mas lembre-se, o resultado não muda nada, Grace terminou. Você terá orgulho de mim, não importa o que aconteça. Levou meses para ela acreditar nessas palavras, para internalizar o conceito radical de que o amor não era condicional ao desempenho. Mas agora elas lhe davam a liberdade de jogar sem medo, de correr riscos sem consequências catastróficas, pairando sobre cada decisão. O salão do torneio ficou em silêncio quando a rodada começou. Grace havia sobrevivido às 5 rodadas anteriores, cada vitória aumentando a atenção da mídia e a pressão. Jornalistas a chamavam de menina milagrosa e a Cinderela do xadrez. Mas Grace havia aprendido a filtrar o ruído externo e focar na única coisa que importava, a posição à sua frente. Dmitri jogou com precisão de livro, construindo sua posição metodicamente enquanto evitava complicações táticas. Ele havia claramente estudado seus jogos anteriores, preparando-se especificamente para seu estilo agressivo e intuitivo. Sua estratégia era sólida: limitar suas oportunidades criativas, forçar o jogo em canais técnicos onde seu treinamento superior faria a diferença. Por 30 lances, seu plano funcionou perfeitamente. Grace se viu em um final onde Dmitri detinha todas as vantagens teóricas: melhor coordenação de peças, estrutura de peões superior, conhecimento técnico mais profundo. A posição era o equivalente no xadrez de Davi enfrentando Golias, se Golias também tivesse sido um gênio tático com anos de treinamento profissional. A sessão de mídia se inclinou para frente enquanto Grace se aprofundava em problemas. Este era o momento que muitos esperavam. A amadora talentosa batendo na parede da competição séria, o final de conto de fadas em decepção previsível. Mas Grace havia aprendido algo naqueles meses com Khaled que nenhum livro de xadrez poderia ensinar: como encontrar esperança em situações sem esperança. Ela havia sobrevivido ao desabrigo, abuso e abandono. Uma posição difícil no xadrez, em comparação, era apenas um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. Ela estudou o tabuleiro com a paciência que seu avô a havia ensinado e a persistência que a vida nas ruas havia exigido. A posição de Dmitri parecia inalcançável, mas Grace havia aprendido a olhar além do óbvio, a ver possibilidades que existiam nos espaços entre os movimentos convencionais. Então ela viu. A combinação exigia sacrificar sua rainha, a peça mais poderosa do tabuleiro, pelo que parecia ser uma compensação inadequada. Todo o cálculo lógico dizia que a troca era desastrosa. Toda a análise de computador a condenaria como um erro grave. Mas Grace viu mais fundo, entendendo algo que a lógica pura não podia capturar. Às vezes, o movimento mais poderoso era aquele que parecia rendição. Ela levantou sua rainha, hesitou por apenas um momento enquanto a dúvida sussurrava em seu ouvido. Então a colocou na casa onde o cavalo de Dmitri podia capturá-la. O salão explodiu em murmúrios confusos. Espectadores presumiram que ela havia cometido um erro trágico sob pressão. Até mesmo Khaled, assistindo da audiência, sentiu seu estômago afundar ao ver sua filha aparentemente jogar fora suas chances com um movimento catastrófico. Mas Dmitri sabia melhor. O prodígio de 12 anos olhou para o tabuleiro com o horror crescente, enquanto as implicações do sacrifício de Grace ficavam claras. A troca da rainha forçou uma sequência de movimentos que pareciam favoráveis a ele, mas continham um veneno oculto.
Grace havia desistido de material para ganhar tempo, sacrificando a vantagem imediata para o domínio posicional de longo prazo. No momento em que Dimitri percebeu a armadilha, era tarde demais para escapar dela. As peças restantes de Grace, aparentemente fracas e desorganizadas, de repente se coordenaram em um ataque imparável. Seus peões avançaram com precisão mecânica. Seu bispo e cavalo trabalharam em perfeita harmonia, e seu rei se tornou um participante ativo no assalto. Magnífico, respirou a grande mestra Helena Volkov da cabine de comentários. Ela está jogando pura poesia do xadrez. Isso não é cálculo. Isso é intuição no mais alto nível. A posição final foi uma obra de arte. A rainha extra de Dimitri era impotente para evitar o xeque-mate, presa no lado errado do tabuleiro, enquanto os humildes peões de Grace desferiam o golpe final. O primeiro cabeça de chave do torneio, treinado desde o nascimento para ser um campeão de xadrez, havia sido derrotado por uma garota que havia aprendido o jogo no colo de seu avô e o aperfeiçoado em túneis de metrô. Grace levantou-se do tabuleiro, suas pernas tremendo de adrenalina e exaustão. Ela havia feito mais do que ganhar um jogo de xadrez. Ela havia provado que o brilho podia emergir de qualquer lugar, que o valor não podia ser medido em privilégio ou pedigree. Enquanto o salão explodia em aplausos, ela olhou para a plateia e encontrou o rosto de Khaled na multidão. Ele estava chorando não de decepção ou alívio, mas de puro orgulho pelo que ela havia realizado. Não apenas a vitória, mas a graça e a coragem que ela havia demonstrado ao alcançá-la. Pela primeira vez em sua vida, Grace tinha alguém na plateia que tinha orgulho incondicional dela. Alguém cujo amor não dependia de ela ganhar ou perder, mas simplesmente de quem ela era. A percepção a atingiu como uma onda de calor e ela sentiu lágrimas próprias começando a cair. Ela havia realmente chegado em casa. 2 anos depois, Grace Al-Mansur estava no palco da Assembleia Geral das Nações Unidas, dirigindo-se a uma audiência de líderes mundiais sobre bem-estar infantil e oportunidade educacional. Aos 11 anos, ela havia se tornado não apenas uma campeã de xadrez, mas uma voz para crianças que haviam sido esquecidas por sistemas projetados para protegê-las. Toda criança merece a chance de descobrir seu potencial, ela disse, sua voz ressoando claramente pelo vasto salão. Não por causa de suas circunstâncias, mas apesar delas. Não porque elas provaram seu valor, mas porque o valor é inerente ao ser humano. Na plateia, Khaled observava sua filha com a satisfação tranquila de alguém cuja vida havia sido transformada por um presente inesperado. A adoção o havia mudado tanto quanto havia mudado Grace, ensinando-o sobre amor incondicional, sobre paciência, sobre a diferença entre prover para alguém e prover significado para alguém. O relacionamento deles não havia sido sem desafios. Aprender a confiar levou tempo para Grace, e aprender a ser pai levou Khaled ainda mais tempo. Houve conversas difíceis sobre seu passado, contratempos quando velhos traumas ressurgiram, momentos em que ambos questionaram se estavam equipados para essa jornada, mas eles haviam crescido em família gradualmente, construída em experiências compartilhadas e respeito mútuo. O xadrez permaneceu sua linguagem comum, mas seu vínculo havia se expandido muito além das 64 casas onde começou. Eles haviam aprendido a rir juntos, discutir juntos, sonhar juntos, todo o trabalho bagunçado e bonito de se tornarem família um para o outro. A carreira de xadrez de Grace havia florescido sob o apoio de Khaled, mas, mais importante, seu senso de si mesma havia curado e fortalecido. Ela havia ganhado 3 campeonatos juvenis internacionais e estava sendo comparada aos maiores jogadores da história. No entanto, ela levava suas conquistas levemente, entendendo que seu valor como pessoa não estava ligado ao seu desempenho no tabuleiro de xadrez. A fundação que eles estabeleceram juntos focava em oportunidades educacionais para crianças em acolhimento familiar
e jovens sem teto. Grace insistiu em estar ativamente envolvida, não apenas como uma figura de proa, mas como alguém que entendia os desafios que essas crianças enfrentavam. Ela falava em conferências, orientava crianças mais novas e trabalhava para garantir que outras não caíssem pelas brechas que quase a haviam engolido. O jogo mais importante que eu já ganhei não foi em um torneio de xadrez. Grace concluiu seu discurso na ONU. Foi o jogo que me ensinou que eu valia a pena ser amada. Aquele jogo mudou duas vidas, a minha e a do meu pai, e nos mostrou que família não é sobre sangue ou circunstância, é sobre escolha, é sobre escolher amar alguém, não porque você tem que, mas porque você quer. Os aplausos foram estrondosos, mas os olhos de Grace encontraram apenas um rosto na multidão. Khaled estava chorando novamente, como ele frequentemente fazia quando pensava na cadeia de eventos que os havia unido. Uma promessa descuidada, feita com arrogância, havia se tornado a base para o relacionamento mais significativo de sua vida. Após o discurso, eles caminharam juntos pelo Central Park, o mesmo parque onde Grace havia uma vez procurado abrigo. Agora era simplesmente seu bairro, um lugar para caminhadas à tarde e piqueniques de fim de semana e todos os momentos comuns que compunham uma vida extraordinária. Orgulhoso de você, garota, Khaled disse, usando o apelido que havia evoluído naturalmente entre eles. Você está orgulhoso de nós? Grace corrigiu, pegando sua mão com o afeto fácil que havia substituído sua cansaço inicial. Ambos haviam aprendido que a transformação era possível, que uma criança sem teto podia se tornar uma campeã mundial, que um bilionário egoísta podia se tornar um pai amoroso, que duas pessoas quebradas podiam criar algo inteiro e bonito juntas. Sua história havia começado com um movimento de xadrez, mas havia se tornado algo muito maior. Prova de que o amor podia preencher qualquer lacuna, que a família podia ser escolhida em vez de herdada e que as vitórias mais importantes aconteciam não nos tabuleiros de torneio, mas nos momentos tranquilos em que alguém decide abrir seu coração para a necessidade de outra pessoa. Grace apertou a mão de Khaled e olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer acima das luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, outras crianças estavam aprendendo que elas importavam, que seu potencial era real, que suas circunstâncias não definiam seus futuros. O jogo da transformação nunca realmente terminou. Ele apenas encontrou novos jogadores, novas possibilidades, novas chances para o amor triunfar sobre a indiferença. E Grace e Khaled estariam lá juntos, ajudando outros a descobrir que o movimento mais poderoso era sempre a decisão de se importar. A história de Grace nos lembra que um potencial extraordinário existe nos lugares mais inesperados, esperando que alguém reconheça seu valor. Todos os dias, crianças brilhantes caem pelas brechas de sistemas projetados para protegê-las, seus talentos não vistos e seu valor não reconhecido. Mas a transformação é sempre possível. Um adulto que se importa, um ato de compromisso genuíno, uma decisão de ver potencial em vez de problemas, pode mudar uma vida para sempre. Grace encontrou seu campeão em Khaled, mas milhares de outras crianças ainda estão esperando pelo delas. Você pode ser esse campeão, seja através do acolhimento familiar, adoção, mentoria ou apoiando organizações que servem crianças vulneráveis. Você tem o poder de transformar vidas. O sistema de bem-estar infantil precisa de defensores que entendam que toda criança merece não apenas segurança e abrigo, mas a chance de descobrir e desenvolver seus dons únicos. Considere como você pode abrir seu coração e lar para uma criança que precisa do que você tem a oferecer. Pesquise agências de acolhimento familiar locais, seja voluntário em programas juvenis ou apoie organizações que trabalham para melhorar os resultados para crianças sob cuidados. Seu ato de coragem pode ser o começo da história de transformação de outra pessoa. O próximo movimento é seu.
O que você escolherá? Você deixará esta história inspirá-lo a agir ou você a deixará permanecer apenas entretenimento? Em algum lugar esta noite, uma criança com potencial ilimitado está se perguntando se alguém algum dia verá seu valor, algum dia lhe dará uma chance de provar do que ela é capaz de se tornar. Essa criança pode estar esperando por você. Faça seu movimento, mude uma vida, transforme o futuro. O xadrez me ensinou que todo fim é também um começo. Sua história com uma criança que precisa de você pode começar com uma única decisão de se importar. Grace Almansor, haja hoje. O amanhã de uma criança